Olá, pessoal, bem-vindas para mais um Papo com a Liga. Esse papo está um pouquinho diferente, que a gente está fazendo ele em duas partes. A primeira a gente tem a Ana Rocha, do Gaia, e depois a gente vai conversar com a Mari Andrade, do Greenpeace. O papo da Liga de hoje é sobre a Conferência de Santa Marta, que é o nome curtinho para a Conferência para Transição Além dos Combustíveis Fósseis. E a Ana, ela esteve presente nessa conferência, então vai ser muito legal poder contar com a perspectiva dela. Então, eu sou a Natália Grilli, sou membro da newsletter da Liga e é um prazer fazer mais esse papo com vocês. Então, bem-vinda, Ana, por favor, se apresenta aí para os nossos ouvintes. Obrigada, Nath, e oi a todos e todas. Meu nome é Ana Rocha, eu sou a diretora do Programa Global de Plásticos da Gaia, que é a Global Alliance for Incinerator Alternatives. A gente é uma organização que tem membros em mais de 100 países no mundo todo, e a gente trabalha com uma estratégia cross-regional para conseguir interligar os assuntos necessários ligados à justiça ambiental, meio ambiente e tudo mais. E eu também sou diretora executiva de uma ONG que chama Nipefagio, que é na Tanzânia. Eu moro na Tanzânia, sou brasileira, mas eu moro na Tanzânia. Maravilha, obrigada, Ana. Um prazer contar com você aqui de novo. Não, é uma figurinha repetida que a gente adora receber aqui no Papo com a Liga. Então, Ana, conta pra gente um pouco o que que é essa Conferência de Santa Marta, que aconteceu na Colômbia em abril, desse ano, e qual é a importância desse processo? A Conferência de Santa Marta, ela foi, né, em inglês, ela é chamada de First Conference to Transition Away from Fossil Fuels. Então, é uma conferência para a gente transicionar, né, dos combustíveis fósseis. E ela surgiu, na verdade, como um complemento, né? Eu ia falar uma alternativa, mas eles não falam que ela é uma alternativa, ela é um complemento ao processo da COP do clima, que, como a gente sabe, já são 30 e alguns anos aí de COP do clima, sem que a gente tenha os resultados que a gente gostaria em comprometimento dos governos, em efetivamente uma consideração real mesmo, né? De como é que a gente muda as economias, muda as estruturas políticas, as estruturas econômicas para que essa transição aconteça. Então, na COP30, que aconteceu no Brasil, que foi uma COP muito especial, eu sei que no Brasil tem muita gente falando muito mal da COP, porque a gente sempre fala mal de tudo que é brasileiro, né? Mas a COP30 no Brasil foi uma COP muito especial, foi uma COP que meio que, para mim, né, a minha sensação é que ela revigorou o espírito da COP. Ela teve uma sociedade civil muito participativa, muito engajada e muito dedicada a não aceitar o status quo como resposta. E por causa disso, teve uma pressão nos governos, sim, e muitas coisas aconteceram. A gente conseguiu fazer com que todo o processo de efetivamente os governos negociarem e avançarem, não, e isso a gente não tem, né, como garantir. Mas ela gerou algumas outras coisas muito interessantes, alguns comprometimentos muito interessantes, compromissos muito interessantes, como a Conferência de Santa Marta. A Conferência de Santa Marta foi organizada pelos governos da Colômbia e da Holanda, né, na cidade de Santa Marta, na Colômbia, com essa meta de desenvolver mapas do caminho. Então, essa é uma das coisas em relação à COP30. A COP30 foi uma COP que ela falou muito de metodologias, de mapas do caminho, de ação e menos de como negociar políticas públicas, que é onde a conversa não está andando. E a Conferência de Santa Marta surgiu dali, de conversas entre esses governos, alguns outros governos, e também de uma ideia que veio da liderança da COP30 no Brasil. Então, o governo da Colômbia e da Holanda colocaram uma conferência, planejaram e fizeram acontecer num período muito pequeno. A COP30 foi em novembro e a Conferência de Santa Marta foi em março. Então, assim, é um período realmente muito curto para organizar uma coisa como essa e trazer governos e tudo mais. Ela aconteceu em Santa Marta, a gente teve 57 governos mais a União Europeia que participaram, o que é um número bastante expressivo,
né? E aí a gente teve representantes da sociedade civil de diversos grupos, né? Dos grupos de direito, por exemplo, grupos indígenas, mulheres, descendentes da diáspora africana e tudo mais. E a ideia da conferência, então, ela não substitui a COP do clima, mas a ideia dela era basicamente promover conversas, né, ter conversas ali para como que governos que já estão convencidos, interessados e que querem avançar com a mudança, a transição dos combustíveis fósseis, possam trocar ideias, discutir juntos e pensar quais são os mecanismos necessários para que isso aconteça, né? Então, teve muitas sessões, e antes da COP, né, antes da Santa Marta, entre a COP e a Santa Marta, teve muitas sessões desses governos, que a gente, na verdade, não participou, que foi meio que a espinha dorsal ali da conversa. E aí, em Santa Marta, a gente teve uma série de reuniões, e a gente teve reuniões setoriais, né? Então teve, de novo, o grupo das crianças e dos jovens, teve grupos indígenas, teve grupos dos descendentes africanos, teve grupos de mulheres e feministas, teve o grupo dos movimentos sociais, teve o grupo dos parlamentares, teve grupos de somente eh, os negociadores. A gente também teve representantes de cidades, de governos locais, e todos esses grupos se reuniram e chegaram em recomendações comuns, né, que eles puderam concordar ali. Então, se a gente olhar, se você entrar no site da Conferência de Santa Marta, você vai encontrar, tem uma página ali que tem, se eu não me engano, são 18 ou 20 compromissos diferentes de cada um desses grupos. Então, cada um desses grupos produzir um documento que fala, olha, isso aqui é o que a gente está tentando fazer, isso aqui é o que a gente recomenda, e esses são, talvez, os caminhos para continuar com a conversa. Perfeito, muito interessante. E, e aí conta um pouco sobre como foi o seu papel lá, né? Você, né, sendo coordenadora global de plásticos, né? Você liderou ali um painel de petroquímicos, né? Porque realmente quando a gente fala de transição para além dos combustíveis fósseis, a gente está falando só de energia, né? Então conta um pouco como foi esse painel e a sua participação na conferência. Então, essa é a chave da conversa, né? Porque muita gente, quando pensa em plástico, não necessariamente pensa em combustíveis fósseis. Muita gente, quando pensa em mudança climática, não pensa em plásticos. E a questão é que essas coisas estão todas extremamente correlacionadas, né? O plástico é nada menos do que combustível fóssil físico na nossa mão, né? É um combustível fóssil que virou um produto, virou um material, né? Então, e o plástico ele é um representante muito grande assim, a quantidade de emissões que a cadeia produtiva do plástico tem, já foi provado nos últimos 3 anos de negociações do Tratado Global de Plásticos, a quantidade de artigos científicos que vieram mostrando, né, as emissões e tudo mais, com grupos como a Coalizão dos Cientistas e tudo mais, mostra isso muito claramente, né? Então, o plástico não é só isso, além disso, o plástico, além de tudo, é meio que o plano B da indústria de combustíveis fósseis. Então, com todo o movimento que ainda não é um movimento que tem a força que a gente gostaria ainda que ele tivesse, mas que tem muita presença, que é o movimento para que a gente mude, né? Que a gente use menos combustíveis fósseis no transporte, na construção, em todas essas coisas. A indústria tem cada vez mais pensado, beleza, se eu não puder mandar o meu petróleo para essas outras coisas, o que que eu faço com ele? Olha só, faço plástico, né? Por isso que a gente tem um monte de plástico desnecessário, que a gente olha e fala, gente, mas, né, começa a surgir umas coisas na nossa frente feitas de plástico, a gente fala, mas por quê, né? Ninguém pediu, eu não fui lá e pedi para que isso existisse. Então, por causa disso, pensar em plástico sem pensar em petroquímicos não é possível, né? Porque a indústria petroquímica, que é a base da cadeia produtiva do plástico, ela na verdade produz basicamente, ou a grande maioria do que ela produz são duas coisas, são polímeros, e esses polímeros vão para a produção dos plásticos, e tem os números variam. Então, tem gente que fala que 45% da produção
são polímeros plásticos, tem gente que fala que 70%, enfim, é uma quantidade muito razoável. E a segunda maior produção da indústria petroquímica são os fertilizantes, né? Então, é a amônia, os fertilizantes que vão para produzir uma agricultura que a gente sabe o quão nociva ela é, que é uma agricultura que não está ali para alimentar as pessoas, está aí para alimentar o agronegócio com lucro, né? Então, os petroquímicos são muito importantes nessa conversa, só que eles não estavam inicialmente incluídos na agenda da conferência. Existia uma menção aos petroquímicos. E também porque a questão dos petroquímicos e dos plásticos, especificamente, se tornou extremamente sensível politicamente, né? É, a negociação do Tratado dos Plásticos mostrou uma polarização muito grande e tornou muito politicamente sensível essa questão. Então, por causa disso, a gente foi lá e falou: não, a gente tem que garantir que os plásticos estejam, que os petroquímicos estejam na conversa. E uma das áreas que tiveram espaço na Conferência de Santa Marta foi justamente uma conferência acadêmica com cientistas e com pessoas que têm experiência em políticas públicas, né? Que esse é o meu caso. E aí a gente foi lá e colocou um workstream, um grupo de trabalho ali sobre petroquímicos. Então, a Gaia, juntamente com a Ciel, que é o Center for Environmental Law, que é uma organização também que trabalha na questão das leis ambientais, né, a parte legal mesmo, a gente decidiu fazer isso juntos. Então, a gente colocou ali um grupo de trabalho em petroquímicos. Esse grupo de trabalho aí teve algumas sessões online antes de chegar em Santa Marta. A gente teve algumas sessões com pessoas que têm muito conhecimento em petroquímicos, cientistas, de novo, pessoas que têm experiência em políticas públicas, e a gente teve sessões em todas as diferentes partes do hemisfério para a gente conseguir pegar cientistas da América Latina, dos Estados Unidos e Canadá, da Europa, da África e da Ásia. E aí depois a gente teve algumas sessões presenciais em Santa Marta com as pessoas que estiveram ali e também com as pessoas online que conseguiram juntar. E ali a ideia era basicamente conversar sobre, né, qual que é o estado da indústria petroquímica, qual que é a importância de incluir a questão da indústria petroquímica na conversa e quais seriam as recomendações possíveis para que essa transição aconteça. Paralelamente a isso, a gente também teve muitos membros aliados, parceiros em todos esses outros grupos que eu mencionei, os grupos indígenas, os grupos das pessoas das descendentes africanos, tudo mais. Então, havia pessoas ali também colocando a questão dos petroquímicos nos documentos, né, nos relatórios dessas outras conversas. Então, a ideia era realmente que a gente conseguisse fazer com que os petroquímicos estivessem vivos na conversa e tivessem uma chance de serem diminuídos. Não, perfeito. Depois vou colocar na descrição aqui do vídeo esses documentos que você está falando para pessoas também poderem acessar. E você comentou um pouco também da sensibilidade, né, de se tratar do plástico justamente por conta do entrave, né, que tem se dado aí no Tratado Global dos Plásticos e também conectando um pouco com o que você falou na introdução, de esse processo ter vindo de uma frustração, né, das coisas não andarem dentro da COP, do clima. Fico me perguntando assim, quais você acha que são possíveis aprendizados desse processo do clima, que a gente pode tratar, pode levar para o Tratado Global dos Plásticos, principalmente em termos assim de negociação, multilateralismo, e fazer as coisas avançarem. Então, o multilateralismo ele está num momento muito delicado, né? É um momento em que assim não é uma novidade, né? As polarizações, as dinâmicas de poder que existem no mundo são a base da formação da ONU. Então, assim, não é uma coisa nova.
mas é que eu acho que recentemente ficou muito claro, nada está sendo disfarçado mais, né? A gente está nesse momento do mundo assim em que tudo é exposto, né? E uma das coisas expostas é justamente isso. As pessoas não têm mais, eu queria falar vergonha, mas não é nem vergonha mesmo, não tem mais aquela vontade política de tentar fazer as coisas parecerem melhores do que elas são, né? Então as pessoas politicamente também se tornaram muito mais diretas e muitas vezes de uma maneira bem negativa. A COP do Clima são 32 anos, né? Acho que 32. Eu sou uma pessoa que eu era criança na Rio 92 no Brasil. Foi quando eu me tornei uma ambientalista, foi ali, né? Então, eu lembro que ali na Rio 92 era aquela esperança, né? Eu mesma tinha certeza, eu falava, não, mas a geração dos meus pais. Eles fizeram tudo errado, a minha geração vai resolver o problema, né? E agora eu tô vendo, todos esses anos depois, né, da Rio 1992 até a COP 30, que foi em 2025, né, o quanto a gente não avançou e até a gente regrediu em algumas coisas. Então, é, eu acho que para a sociedade civil especificamente é um processo muito frustrante porque a gente consegue ver quais são os problemas, mas a gente não tem ferramentas para resolvê-los, né? A gente não consegue resolver o problema. Dentro da ONU, essa estrutura de consenso que foi criada, que não é uma estrutura de consenso, é uma estrutura de unanimidade, o que os países ruins, né, ruins assim, ruins em termos de eh, políticas públicas para a questão ambiental. Então, os países que são produtores de petróleo e que não querem que essa transição aconteça, né? Então, eles são ruins naquele contexto, né? No contexto que eu estou falando, estão usando essa ideia de que a gente precisa ter unanimidade para concordar em fazer alguma coisa, né? E essa unanimidade ela é impossível. Dentro de uma família de 5 pessoas, a gente não consegue unanimidade. Imagina com todos os 200 países da ONU, não? 189 países da ONU. Não existe a possibilidade de unanimidade, né? Então, como é que a gente faz com que uma ilha como Tuvalu e uma potência como os Estados Unidos vejam as questões pelo mesmo prisma e tenham essa unanimidade? Não é possível, né? Então, basicamente, esse desejo de unanimidade, ele, ou essa, não é um desejo, né? Ela é uma tática de negociação que exige unanimidade. O que ela realmente faz com que aconteça é que qualquer país no mundo tenha um poder de veto em qualquer negociação. Só que, ainda que qualquer país do mundo tenha um poder de veto, esse poder de veto só é usado pelos países que realmente não querem ver o avanço daquelas questões, porque os outros países que querem estão tentando negociar, estão ali tentando, estão flexibilizando posições e tudo mais, enquanto os países que não querem simplesmente falam não e acabou, né? Então, isso é o que acontece na COP do Clima, e isso é o que tem acontecido no Tratado dos Plásticos. No Tratado dos Plásticos, a gente tem uma vasta maioria de 120 países, mais 125, 130, dependendo do tópico que a gente está discutindo, que tem convergência e que querem ver as coisas avançarem de uma determinada maneira. E a gente tem um grupo de 30 países, menos de 30, 25, 30 países que não querem e acabou. Eles não realmente não flexibilizam as suas posições. Então, os países que estão dispostos começam a flexibilizar e diminuir muito o nível de ambição, tentando chegar a um acordo a que não se chega, porque o outro lado não está disposto a aumentar, né, o nível de ambição, nem minimamente. Então, esse é meio que o estado do multilateralismo. E esse estado do multilateralismo, ele transcende a questão ambiental. A gente também pode ver com a questão da militarização que está acontecendo, a questão da paz mundial, né, que não existe e tudo mais. Então, é uma questão muito complexa e é uma questão que a sociedade civil não consegue resolver, né? Então, a gente assiste, a gente se desespera, a gente traz todos os argumentos técnicos, científicos, sociais que são necessários e a gente não consegue avançar, né? Então, qual que se torna o papel da sociedade civil?
continuar fazendo pressão e continuar trazendo esses argumentos todos, mas também participar ou apoiar alternativas de discussão ou caminhos diferentes, como foi a Conferência de Santa Marta, que onde não tem como você negociar uma política pública global, porque não é um lugar oficial da ONU, não é uma discussão, uma conferência oficial da ONU, e teria que ter uma estrutura muito diferente para que essa negociação, não é impossível você negociar uma política pública global fora da ONU, é possível, mas é uma estrutura bastante diferente, né? Mas que traz países ali para falar, não, peraí, vamos pelo menos identificar quais são os problemas, vamos falar de subsídio, vamos falar das questões econômicas, dos incentivos econômicos, vamos falar de comércio, né, de comércio exterior, como é que as relações de comércio se dão e quais são as regulamentações que previnem que a gente consiga eh, tomar ações diferentes e regulamentar os nossos países de maneira diferente. Vamos falar de indústria, como é que a indústria poderia, quais indústrias substituiriam na questão de mão de obra, na questão, de materiais, essas indústrias que a gente considera nocivas. Então, vamos falar de todas essas coisas. Oh, um segundo. E eu estou sozinha no hotel, então realmente não deveria ter ninguém entrando na conta, mas tudo bem. É, então, como é que a gente faz tudo isso acontecer? Como é que a gente tem todas essas conversas? E como é que a gente consegue identificar quais são os problemas e tentar pensar em quais são as alternativas, né? Porque o mundo todo foi construído, né? Essa, esses países todos, né? As regulamentações, a maneira como a globalização aconteceu, foram construídos numa espinha dorsal capitalista que tem regras, que são regras visando o lucro e um lucro muito mal distribuído globalmente, né? Então, como é que a gente vai? A gente vai ter que mudar essas regras, a gente tem que fazer com que outras coisas sejam possíveis. E isso basicamente é o que a Conferência de Santa Marta se propôs a fazer. A gente fala Conferência de Santa Marta, mas a gente deveria falar, na verdade, a TAF, né? Que é a Transition Away from Fossil Fuels. Porque o que acontece é que a Conferência de Santa Marta não deveria, pelo menos a ideia é que não seja uma só, né? Então, que seja que haja continuidade. Uma das razões pelas quais eu fui até lá, além da questão de trazer os petroquímicos que eu já falei, mas também foi tentar entender como é que funciona um processo em que países resolvem ter uma conversa fora da estrutura da ONU e avançar uma agenda fora da estrutura da ONU, né? Então, essa foi a segunda razão pela qual era importante para mim estar ali, porque também é um aprendizado para ver se isso pode ser replicado no Tratado dos Plásticos, porque o Tratado dos Plásticos ele está indo pelo mesmo caminho que o Tratado do Clima, né? Que é esse caminho de unanimidade impossível, impedindo qualquer tipo de avanço. Então, essa é outra pergunta, né? Como é que a gente pode ter caminhos alternativos, buscar formas alternativas e fazer com que a conversa flua nos espaços em que ela possa fluir e algum resultado seja visto, né? Então, a Conferência de Santa Marta também traz essa que as pessoas chamam de plurilateralismo, né? Em vez de multilateralismo. Então, multilateralismo seria o processo que acontece na ONU e que todos os países membros da ONU fazem parte daquela discussão e, em teoria, têm o mesmo peso da voz, né? Mas o plurilateralismo é um processo em que os países que querem avançar uma determinada agenda têm a possibilidade de se reunir e tomar decisões que não necessariamente necessitam, da validação de todos os países do mundo para que essas decisões possam ser tomadas. Então, eu acho que mais e mais, recentemente, há muitas conversas sobre, o plurilateralismo e se esse é um caminho, né? Então, a Conferência de Santa Marta é uma maneira de ver isso, né? De tentar ver se isso funciona, como funciona, especialmente nesse mundo polarizado em que a gente está vivendo. Não, perfeito. Acho que ficou muito, muito clara a sua explanação.
E indo aqui para nossa última pergunta, você falou que a gente espera que esse seja um primeiro passo de um processo que continue, né? Então, se você pudesse comentar assim, quais foram os principais resultados, que saíram dessa conferência e se a gente já tem aí próximos passos planejados. Então, a Conferência de Santa Marta, ela tem, sim, resultados concretos. Então, a gente tem a criação de alguns grupos de trabalho governamentais, de três, na verdade, né? Um para discutir a questão dos subsídios, que eu falei, um outro para discutir a questão de comércio, né? De comércio internacional e o que que tem que ser mudado ali, e um para conversar sobre como essa produção de mapas do caminho pode acontecer, o que que esses mapas têm que ter e tudo mais. Então, são três grupos de trabalho oficiais, em que governos vão conversar uns com os outros entre a Conferência de Santa Marta e a próxima conferência. A segunda parte foi justamente o anúncio da próxima conferência, que é a Conferência de Tuvalu, né? Então, a segunda conferência vai ser em Tuvalu, que é uma ilha do Pacífico, uma ilha pequenininha que está sofrendo muito, muito, muito com a mudança climática. E quando eu falo sofrendo muito, o que eu estou querendo dizer é correndo o risco de não existir mais e muito, muito em breve, né? Então, é realmente sofrendo a consequência extrema, né, do que a gente está vivendo. E Tuvalu vai. A Conferência Santa Marta teve Colômbia e teve a Holanda. A Conferência de Tuvalu vai ter Tuvalu e a Irlanda também. Então a Irlanda vai estar ali e eles vão co-facilitar a conferência. Essa conferência deve acontecer no ano que vem, as datas ainda não estão definidas, mas provavelmente no começo de 2027. Então, esses grupos de trabalho que eu mencionei vão se reunir, vão se encontrar e vão trabalhar entre agora e a próxima conferência. E além disso tudo, como eu falei, teve muitos outros grupos que produziram documentos e relatórios da conferência. Todos esses grupos, todos esses relatórios, eles estão disponíveis online, são resultados, e esses grupos também vão ter conversas, muitos deles entre agora e a próxima conferência, inclusive o grupo acadêmico, que foi o grupo do qual eu participei, que o grupo acadêmico em si tem 18 grupos de trabalho. Então, é um grupo bastante significativo, porque é um grupo, mas esse grupo tem 18 grupos de trabalho. Teve uma conferência acadêmica inteira para que todas as conversas acontecessem, e vai haver uma nova conferência acadêmica da Conferência de Tuvalu também, né, que vai ter pelo menos 18, talvez mais, grupos de trabalho. O governo da Holanda e da Colômbia também produziram um relatório deles. Esse relatório inclui petroquímicos e até menciona o Tratado dos Plásticos, que essa é uma coisa bem concreta. Mas, além disso, eles também estão produzindo um relatório final da Conferência de Santa Marta, que a gente não sabe quando vai ser lançado, né, quando vai ser anunciado, mas deve ser por agora, deve ser em junho, talvez seja na Conferência de Bonn, ou talvez em algumas das semanas climáticas que a gente tem em Londres e tudo mais. Ainda não está claro, mas tem um documento saindo também com o relatório da conferência, que é outro momento. Aí a questão agora, o que que tem que acontecer? São esses 57, 58, 57 países mais a União Europeia, tendo as conversas que tem que ter e trazendo mais países também, porque a gente tem mais de 57 países que querem uma transição, né? Então, trazendo mais países para a conversa, e tentando definir de forma concreta o que que pode ser feito e quando, né? Então, acho que e qual que é, porque a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, a gente vai ter os países em si vão ter que pensar o que que a gente vai priorizar, né? Qual a lista de prioridades que se definiu agora nessa primeira parte, com a questão dos subsídios, com a questão do comércio, com a questão, dos mapas do caminho. Então, e para a gente, né, especificamente para o trabalho que eu fiz, a gente também está lançando um relatório da conferência sobre o prisma dos petroquímicos, que deve sair daqui a pouco, e a gente também vai manter essa conversa viva. Então, a ideia é que a gente tenha mais sessões online entre Santa Marta e Tuvalu, e a gente tenha o grupo de trabalho em petroquímicos se replicando na próxima sessão da conferência,
Talvez seja na Irlanda e talvez ou em Tuvalu, a gente não sabe ainda onde vai ser a conferência acadêmica. Então é mais ou menos isso. Então é trazer mais e mais gente. E uma das coisas mais importantes, na verdade, que é uma coisa que acontece muito mais frequentemente do que deveria. A gente tem uma dominância muito grande de ciência do norte global, né? Então, os cientistas normalmente são cientistas do norte global, e a gente, os estudos, as teorias, todas elas são muito é, brancas, né? Tem outro jeito de dizer, são muito brancas. Então, uma das coisas que a gente também está tentando ver é como é que a gente consegue trazer mais cientistas do sul global, das regiões do sul global, dos países do sul global, para a conversa, para que eles também, né, possam contribuir, possam também aumentar o know-how técnico na questão dos petroquímicos, porque é uma questão muito técnica também, a gente precisa de mais pessoas qualificadas no sul global para falar sobre isso e como que a gente pode ter estudos que são centrados no sul global, nas realidades do sul global, nas práticas do sul global e tudo mais. Então, a gente também está tentando ver como é que a gente faz isso, para que quando a gente chegar em Tuvalu, aí a gente tenha uma variedade maior de perspectivas participando da conversa. E aí isso, se tudo der certo, vai se replicar também no Tratado dos Plásticos, porque a gente Uhum. tem o mesmo desafio no Tratado dos Plásticos. Perfeito, Ana. Muito obrigada pela sua participação aqui no Papo com a Liga. Acho que enriqueceu muito, a sua participação. Acho que esse é um processo muito importante que a gente vai continuar de olho e com certeza te chamaremos de novamente aqui para continuar inspirando a gente e ajudando a gente a entender esse processo. Obrigada, obrigada, Nath, obrigada a todo mundo. E é isso. Se tiver mais conversa para a gente ter, prazer é meu. Maravilha. Daqui a pouquinho eu volto aqui com a Mari para ela focar um pouco mais nos impactos e relações desse processo com a conservação do oceano. Olá, pessoal. Então, a gente está dando início agora à segunda parte desse Papo com a Liga sobre a Conferência de Santa Marta. E a gente tem a Mariana Andrade para contar um pouquinho com a gente dessa relação da conferência com o oceano. Bem-vinda, Mari. Por favor, se apresenta aqui para os nossos ouvintes. Olá, ouvintes do Papo com a Liga. Oi, Nath, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto que conecta com várias coisas importantes aqui para falar de oceano. Eu sou Mari, sou integrante da Liga, desde o início, então tenho muito orgulho de fazer parte desse coletivo e atualmente também coordeno a campanha de oceano do Greenpeace Brasil, onde a gente inclui e comporta aí assuntos também relacionados a petróleo, a combustíveis fósseis, porque obviamente tudo isso passa pelo oceano. Então vai ser ótimo a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Obrigada, obrigada pela sua disponibilidade. Então, conta um pouquinho para a gente o que é essa conferência que aconteceu agora de Santa Marta, né, para transição para além dos combustíveis fósseis e como ela se conecta com o oceano. Bom, a conferência que aconteceu agora em Santa Marta, vou chamar ela de Conferência de Santa Marta, porque é o jeito mais fácil da gente encurtar esse nome enorme. Mais um nome enorme, mais uma sigla enorme que passam aí nas nossas conversas sobre clima e oceano. Ela foi uma iniciativa que apareceu juntamente ali com os encerramentos da COP30, que aconteceu no Brasil, no ano passado, e que trouxe realmente essa demanda de um espaço mais concreto para se discutir essa transição para longe dos combustíveis fósseis. O que a gente tem visto é que os países que são que estão propondo de uma forma um pouco mais assertiva e mais ambiciosa essa transição para longe dos combustíveis fósseis, estão vendo pouca abertura para discutir sobre isso dentro do processo das conferências do clima, né? Como aconteceu, inclusive, no ano passado, aqui no Brasil. Então, o ano passado a gente teve a COP30 e desde a COP28, que foi uma COP que teve pela primeira vez essa menção sobre a necessidade da transição para longe dos combustíveis fósseis no seu texto principal, desde lá a gente teve pouca inserção realmente de uma praticidade, de uma forma mais
materializável como que essa transição vai acontecer e como que ela deveria estar gerando discussões importantes nos países, já que é, de fato, um assunto urgente. Então, essa conferência foi uma proposição da Colômbia, e que também teve o apoio da Holanda, para que esses grupos, que são grupos de países, países e grupos que tenham interesse de discutir mais aprofundadamente esse tema, pudessem se encontrar, como se fosse uma reunião paralela, assim, um cafezinho paralelo a esse evento principal. Ele não foi um evento oficializado como parte das discussões da Conferência do Clima, mas que foi um evento de fato fundamental, interessante, importante, onde os países que são países que estão comprometidos com essa meta, né, de transicionar para longe dos combustíveis fósseis, tivessem um espaço amplo de discussão. Então, acho que a coisa mais inusitada desse espaço é que não se esperava e não se teve assim de uma forma tão presente países que são contra esse movimento, porque foi um movimento para discutir proposições com esse sentido para chegar realmente numa solução ou num trajeto para essa transição para longe dos combustíveis fósseis. E essa conversa e essa conferência também contribui com os processos que estão sendo desenvolvidos de mapas do caminho. Então, talvez quem acompanha um pouquinho mais essa agenda do clima já tenha escutado falar, esses mapas do caminho são como se fossem roteiros, né, planos, roteiros que vão ofertar aí uma uma transição faseada, provavelmente, desses diferentes combustíveis fósseis. Então, até quando os países vão ser, cada um dos países vai conseguir se desligar de fontes de energia baseadas em carvão, por exemplo, gás, petróleo, etc, etc. Então, o estímulo que aconteceu na COP30, de cada país desenvolver o seu mapa do caminho, foi puxado para essa conferência, para que isso fosse discutido, assim como a necessidade de a gente ter um mapa do caminho mais global, né, que pudesse contribuir com a implementação do Acordo de Paris, que é esse compromisso que está dentro da agenda de clima para que essa transição aconteça, para que a gente não ultrapasse 1,5 graus de aumento de temperatura global, mas que também os países pudessem ali entender como desenvolver suas iniciativas próprias. Então, foi um pouco esse o contexto sobre a conferência, e que isso tem tudo a ver com o oceano, né? Então, a gente tem visto nos últimos anos os assuntos de oceano e clima estarem mais presentes nas negociações climáticas. E aqui na Liga a gente já fala há muito tempo que não faz sentido a gente não olhar para o oceano quando estiver falando sobre clima. É, com certeza, os milhares de papos com a Liga que aconteceram antes desse nosso mencionaram esse elemento tão importante, já que o oceano é o principal sumidouro, né? O principal espaço onde que absorve o calor e absorve o CO2 da atmosfera, então tem uma relação muito forte com o aumento da queima de combustíveis fósseis e o quanto que o oceano é capaz de ainda absorver, ainda performar nessa oferta desse serviço ecossistêmico super importante de regulação climática e de absorção de calor no geral. Então, quando a gente está falando dessa conferência e do que tem sido discutido lá, o oceano é o principal o beneficiário, né, dessa conversa de transição para longe dos combustíveis fósseis. Então, qualquer tipo de discussão que tenha acontecido lá na conferência é um marco histórico mesmo sobre a necessidade da gente avançar mais rápido é, nessa discussão, para que a gente tenha reflexos mais profundos e mais rápidos também na saúde do oceano, na conservação marinha, seja da proteção dos corais, por exemplo, que são um ecossistema bastante ameaçado por aquecimento global e pela acidificação dos oceanos, que impulsionada pelos combustíveis fósseis, seja por efeitos relacionados ao El Niño, por exemplo, que a gente também tem a perspectiva de ter um El Niño super forte esse ano, que é um evento natural, mas que também é impulsionado por um aumento das mudanças climáticas e da queima de combustíveis fósseis. Então, a relação da conferência, do que foi discutido na conferência, da transição para longe dos combustíveis fósseis com o oceano, é uma relação super direta, mesmo que a conversa não seja explicitamente sobre o oceano. Os benefícios são sobre o oceano, esses combustíveis, especialmente petróleo e gás, são massivamente explorados no oceano,
E os países que produzem ou têm uma forte relação com a indústria dos combustíveis fósseis normalmente está transportando também essa energia pelo oceano. Então, muitas partes, dimensões dessa conversa passam pelo oceano, seja na causa e na atividade industrial, na operação industrial, seja no impacto que isso gera para os ecossistemas marinhos, para a biodiversidade e principalmente para as pessoas que dependem desses ecossistemas para os seus modos de vida. E também para a gente que também não depende diretamente não tem nossos modos de vida necessariamente associados com recursos marinhos, mas que a gente depende da saúde do planeta, né? E então, se o oceano não está saudável, o planeta não está saudável e logo a gente não está saudável também. Perfeito, Mari, muito clara a sua resposta, a sua relação. E, e aí eu queria entender também. Como que esse processo, essa Conferência de Santa Marta, ela se relaciona com outros processos e discussões que já estão acontecendo, tanto no sentido de se somar para ir numa direção ali de mais sustentabilidade né, pensando melhor o nosso uso e a nossa relação com o oceano, como também com discussões que vão na direção contrária, vamos assim, né? Vamos dizer assim, essa conferência de Santa Marta, pelo que eu entendi, né, ela não foi aberta para os países participarem, ela foi por convite, né? Então, só os países convidados que puderam participar, e o Brasil, enquanto presidente da COP30, né, até a próxima COP, foi convidado e esteve lá. Então, Uhum. legal que o Brasil, né, se posicione bem na agência internacional, porém, nacionalmente, a gente tem visto, sim, essas discussões de ampliação da exploração de petróleo na foz do Amazonas, né, e outros locais marinhos, que é um pouco de uma inconsistência ali, né? Então, como que você vê que esse processo pode também ajudar a fazer pressão para as discussões internas aqui no Brasil? Super, super bom o ponto que você traz, Nath. Eu acho que tem essa complexidade, vale para o assunto de transição energética e de transição para longe dos combustíveis fósseis, mas vale para muitos outros processos multilaterais, né? Que é essa complexidade do Brasil, enquanto sua diplomacia internacional, conseguir compatibilizar o que está sendo discutido lá fora com outros países, nesses acordos e compromissos multilaterais, sejam os climáticos, sejam os de biodiversidade, sejam os exclusivos de oceano, seja de qualquer outra coisa, com a política interna. Então, as políticas públicas que hoje regulam e conseguem mover certas engrenagens que nos direcione para o cumprimento desses compromissos aqui dentro no Brasil. Então, nem sempre a gente tem uma compatibilidade dessas coisas, de como o Brasil se posiciona lá fora, para qualquer uma das discussões, a de plástico e a de biodiversidade, etc., com o que está acontecendo aqui dentro, porque os tempos são diferentes, os processos são diferentes e algumas coisas mudam por serem políticas de Estado, ou se mantêm por serem políticas de Estado, algumas coisas mudam por serem políticas de governo. E a gente está num ano bem crítico, onde isso também, num ano eleitoral, onde isso também pode ter reflexos, né, de como que o Brasil consegue manter esses diferentes posicionamentos e impulsionar com que o que o Brasil consegue se comprometer de forma ambiciosa lá fora seja refletida aqui dentro de uma forma mais eficiente. E isso é super, super difícil. E acho que o tema da transição energética é bastante explícito isso. A gente tem uma diplomacia brasileira muito engajada nas pautas climáticas, então a própria presidência da COP30 teve aí uma série de iniciativas inovadoras e conseguiu costurar realmente uma negociação climática importante no momento que o multilateralismo está baqueado, né? Todos esses momentos de negociação internacional no cenário de guerra está completamente baqueado. A presidência, a diplomacia brasileira teve, como é muito qualificada, teve esse papel de segurar essas pontas, né? De fazer essas costuras para que a COP acontecesse no Brasil ano passado. Assim como agora os outros países, como a Colômbia e a Holanda, que sediaram essa primeira conferência de Santa Marta, para longe dos combustíveis fósseis, também tiveram que amarrar ali os países, mesmo que sob convite,
para que eles conseguissem ter algum tipo de discussão qualificada antes da COP31 chegar. Acho que não de fato, não é uma coisa tão simples transpor isso, e aqui no Brasil a gente não tem visto isso na agenda da transição energética. Lá, quando está uma discussão mais internacional, não que seja simples no internacional, mas no internacional existe uma pressão muito forte para que a discussão de transição energética justa de fato aconteça. E existe, obviamente, muito lobby da indústria, muito lobby de países que são contrários a esse direcionamento, mas também existe uma pressão internacional, seja da sociedade civil, seja da necessidade mesmo que a gente tem, e da própria ciência, né, de ter soluções para a transição energética, e que ela não seja uma transição que seja imposta de uma forma que vai replicar os mesmos modelos de desenvolvimento que o petróleo, o gás, o carvão fizeram com os países em desenvolvimento, né, ou subdesenvolvidos. Então, acho que isso é bem difícil mesmo essa discussão acontecer nessas diferentes escalas. E no Brasil, acho que a gente ainda está num momento bem incipiente mesmo. Existia essa perspectiva de que a gente tivesse o mapa do caminho em fevereiro, que foi que a gente saiu da COP30 com um decreto que colocava o mapa do caminho como uma perspectiva de algo o mapa do caminho para a transição para longe dos combustíveis fósseis e o mapa do caminho para o desmatamento, então eram dois, que eles pudessem ser desenvolvidos aqui no Brasil de uma forma meio rápida, assim, e que pudessem contemplar essa responsabilidade de uma transição energética justa, equitativa, e tudo mais, nos moldes do que também já tem se debatido muito no internacional. E a gente viu que isso não aconteceu, né? A gente ainda não tem o mapa do caminho, não existe nenhum indicativo de que a gente vai ter um mapa do caminho nacional até o fim do ano, e internacionalmente também não tenho certeza se isso vai ser possível, porque não são discussões simples, é, e que no fundo é uma grande disputa de poder bem complicada, já que a gente vem mesmo de uma trajetória de ser um país muito associado com essas fontes fósseis, né? E isso está muito amarrado com uma narrativa de desenvolvimento, como se a gente só pudesse se desenvolver com o vínculo do petróleo, com a expansão do petróleo para áreas sensíveis, como a Foz do Amazonas, para outras áreas, Fernando de Noronha, Abrolhos, Pelotas, vários lugares que a gente tem uma biodiversidade marinha e uma dependência de comunidades da saúde desses ecossistemas. Então, é de fato muito sensível. Mas acho que dentro dessas discussões multilaterais, o desafio dessa transposição aqui dentro a gente tem uma discussão moderna, inovadora, que faça sentido com o Brasil, é, é sempre necessário, mas também é sempre lento. E lá fora a gente também conseguir que o Brasil tenha posicionamentos bons para essas agendas funcionarem, né? E para quem circula ou acompanha muito esses espaços, existe sempre uma expectativa de o Brasil assumir papéis de liderança, né? Acho que a gente já ouviu isso muitas vezes, né? Do Brasil ser um grande líder da transição energética, de ser um grande líder da conservação do oceano. E eu acho que o Brasil tem muito essa vocação, ou poderia ter essa vocação, por ter um papel conciliador, por conseguir realmente unir países da América Latina, ou países falantes de língua portuguesa, ou países africanos, ou países do Atlântico Sul. Então, o Brasil consegue se encaixar em vários grupos e a gente sempre espera que ele se encaixe nos melhores, nos que estão comprometidos com essas mudanças que a gente precisa ver no mundo, né? E que isso nos ajude a ter políticas públicas no Brasil que sejam muito efetivas, que entreguem para o compromisso internacional, mas que entreguem principalmente para os cidadãos brasileiros, né? Que isso também é muito, muito importante. A gente vê essa representação muito, muito clara. Hoje, nosso entendimento é que o Plano Clima, que é essa primeira política que deve implementar esses compromissos climáticos, né, que foi lançado agora, basicamente, aqui no Brasil, depois de uma longuíssima construção, ele ainda não entrega é, realmente soluções para a transição para longe dos combustíveis fósseis, algo que era essa política pública que deveria conseguir amarrar. Então, agora o mapa do caminho pode ficar frágil porque essa política pública é frágil.
E essa política pública é frágil, porque a gente também não tem outras que poderiam segurar esses compromissos mais fortes. Então, acho que exige um trabalho de quem acompanha essa agenda, da gente, é, enquanto sociedade civil, participar mais desses processos, ou cobrar mais a participação, e cobrar processos participativos que permitam essa contribuição, né, qualificada que os cidadãos podem dar, e as instituições do terceiro setor, a academia, sei lá, cidadãos, qualquer pessoa consiga, dar para o processo, lembrando do Brasil que ele tem compromissos para cumprir e a gente deseja que ele cumpra esses compromissos, né? Porque é bom para todo mundo. E agora, mais para o futuro, olhando para o futuro um pouquinho, acho que países como o Brasil ainda estão muito comprometidos com esse exercício do multilateralismo. A gente acredita muito, é, que é nesses espaços colaborativos e nessas discussões que a gente pode tirar soluções mais, reais, né, e mais globais. Mas tem sido difícil negociar quando tem muito lobby e muito contrapeso, né, dentro desses processos. E isso, a Conferência de Santa Marta é uma evidência disso, né, de que não está funcionando dentro de uma estrutura que já é muito consolidada, como a COP do clima. Então teve que se criar uma outra coisinha, um puxadinho, para que desses puxadinhos, tenha tempo e tenha, qualidade sendo discutida ali para levar para esse outro, para casa principal, sabe? E se isso vai funcionar, se a gente precisa dessas reformas, não sei, sabe? Se tem gente que acredita, tem gente que não acredita mais. E a gente vai ter que entender e testar isso, porque existe já uma segunda conferência, para a transição para longe dos combustíveis fósseis confirmada. Ela está confirmada para ser sediada por Tuvalu, né, que é um país insular ali da região do Pacífico. O que eu acho muito simbólico que um país insular, esteja com desejos de liderar esse processo de discussão também, já que países insulares têm sido esses grandes fatores de pressão também do espaço dentro das negociações multilaterais, por soluções que sejam soluções baseadas no oceano e que sejam rápidas, que eles não têm muito tempo se o aumento do nível do mar, acontecer. E sabemos que vai, né? E a gente tem muitos outros processos que discutem sobre biodiversidade, sobre conservação marinha, sobre o oceano como um todo, que eu acho que podem entregar para a agenda de transição energética e clima no geral. Então, desde discussões sobre biodiversidade, é, como as discussões sobre o tratado, de biodiversidade para além das áreas jurisdicionais, né, que a gente chama de Tratado BBNJ, que entrou em vigor esse ano também, e que acho que ali discussões sobre clima também vão passar, desde as negociações sobre mineração em mar profundo, que também são negociações muito delicadas, que, que também estão sendo testadas, o quanto que esses espaços ainda funcionam, e são negociações que acontecem todo ano, a próxima é agora em julho. é, eu vou estar lá acompanhando uma parte dela, então vamos ver como é que vai ser, essa conversa, porque falar de mineração tem tudo a ver com transição energética, já que se espera uma, que esses minerais substituam o petróleo de alguma forma, mas também super sensível, né, o quanto que isso pode funcionar ou não. E assim como as discussões sobre biodiversidade, que também acontecem esse ano e que na COP da biodiversidade, que também fala sobre essa sinergia com o clima. Então tem um monte de coisa solta acontecendo. Elas parecem mais soltas do que realmente são. Normalmente elas estão ali de alguma forma conversando umas com as outras, ou deveriam estar conversando umas com as outras, porque não tem nada desconectado no oceano, né? E acho que isso é importante lembrar, que o oceano não pode ficar fora de nenhuma dessas conversas, e especialmente a de clima, justamente pelos efeitos serem muito críticos e pelo papel do oceano dentro, da regulação climática. Perfeito, Mari, obrigada. Você tocou num ponto que eu queria mesmo conversar um pouquinho mais, que é a questão da relação entre a transição energética e a expansão da mineração, em mar profundo, né? Porque é justamente o que você falou, né? Se a gente não vai mais usar os combustíveis fósseis, acaba pressionando, esse outro lado da mineração para, né, produção de baterias ou, né, outras coisas assim, da eletrificação não fóssil da nossa economia.
Então, se você já tem, eu entendi que você vai acompanhar isso, né? Então, com certeza a gente vai te chamar aqui no Papo com a Liga de novo depois para contar como foi. Mas se você puder compartilhar um pouco se essas discussões já estão acontecendo, porque justamente a gente quer a gente não quer só, eu entendo, né? Desfossilizar a economia como um fim. Ela é tipo, ela é um caminho para uma sociedade mais sustentável, né? Para uma sociedade que a gente tenta ter o menos de impacto possível, né? Nos outros ecossistemas, enfim. E a gente só fazer tirar o impacto de um lugar e colocar no outro, né? Fica um pouco complicado, assim. Então. Mas também qual é a alternativa, né? Então, também você entende a sensibilidade dessa discussão, mas se você puder compartilhar um pouco como essas duas agendas estão intercalando e depois já fica aqui o convite prévio para quando você voltar da conferência, a gente vai querer saber como foi. Super, super top. E acho que uma coisa bem importante que nessas discussões sobre mineração em águas profundas, tem muitas mulheres envolvidas e que eu acho que é muito potente ver também essa participação feminina de várias lideranças das organizações da sociedade civil muito empoderadas para poder é, dialogar sobre esse assunto, né? Estamos todas nessa linha de frente, cobrando para que justamente quando a gente for olhar para a mineração de em águas profundas, que é uma atividade iminente, né? E que a gente não replique essa mesma narrativa de que a gente precisa desses minerais para, sei lá, transição energética, sendo que, na verdade, a conversa é muito mais sensível do que isso, né? Então, hoje a gente não tem mineração comercial acontecendo em nenhum lugar do mundo, em águas profundas, né? Em águas mais rasas nos territórios dos países. É um pouco diferente, assim, são outras regras que se aplicam e cada país pode definir como deseja. Embora não exista uma mineração de minerais críticos e minerais terras raras, que são esses que são tidos como minerais dedicados à transição energética, né, ou importantes para a transição energética. Isso ainda não acontece em uma super grande escala industrial em lugar nenhum. Mas existe muito interesse, realmente, de várias empresas de que isso aconteça, que essa fronteira exploratória também seja aberta, tanto em águas internacionais, que são patrimônio da humanidade, quanto em águas nacionais de outros países. Então, é uma discussão bem complexa mesmo, e para quem acompanha e escuta no jornal, ou lê sobre essa discussão, todos os dias aparece alguma coisa sobre minerais críticos e terras raras em algum momento, em algum lugar. Vocês estão vendo Brasil, Estados Unidos, China, todos, Índia, um fazendo acordo um com o outro para a exploração desses minerais, justamente com essa expectativa de que esses minerais sejam a solução para quando a gente deixar de depender do petróleo, que existe realmente uma tendência de diminuir a demanda, né, por petróleo, assim que os países também forem avançando com suas transições. Só que essa atividade de mineração é uma atividade extremamente degradante, né? Assim como uma exploração de petróleo offshore é um negócio absurdo, né? Existe perfuração, exige arrancar o fundo do mar, que é uma coisa muito, muito violenta para o ecossistema e que acho que vale muito um peso de qual é o benefício mesmo que a gente está gerando para a humanidade se a gente está alterando as condições do ambiente nesse nível para fazer bateria de carro elétrico, né? Então, um exemplo, né? Não é só para isso, mas esse é um dos produtos intencionados. Então, é por isso que uma conversa sobre transição energética justa, equitativa, popular, ela é tão importante nesse momento, porque não só para contribuir com a discussão sobre transição dos combustíveis fósseis, mas também para contribuir com a discussão de para onde a gente está indo, para que outra indústria a gente está se lançando, seja a indústria da mineração, ou seja qualquer outra indústria ou atividade de eletrificação, e as próprias renováveis mesmo, como que elas estão também muito intrincadas nessa conversa de se apropriarem, de serem
colocadas em cima de territórios simplesmente porque a gente precisa ter eólicas ou precisa ter painel solar ao invés de ter petróleo. E não é bem assim, né? Isso não é fazer transição energética justa. Então, é, acho que esse ponto que você traz em conexão com a conversa de combustíveis fósseis é porque é conectado mesmo. A gente precisa olhar para isso de forma conectada e o oceano é o melhor campo para a gente olhar essa conexão, né? De que daqui a pouco a gente pode ter área de petróleo em disputa com área de mineração, quando a gente não deveria ter nenhuma dessas duas coisas, por exemplo, na Foz do Amazonas. E também não deveria estar deixando de perfurar para extrair petróleo para arrancar o fundo do mar em algum lugar que seja perto ou seja longe da costa, né? Então, essas são discussões que, sei lá, alguns anos atrás pareciam super distantes, mas elas não são distantes e elas estão muito associadas, inclusive, com o nosso modo de vida hoje, de precisar de equipamentos e de coisas que são baseadas em baterias e coisa de eólicas, painéis solares, que a gente precisa desses elementos, desses químicos, desses minerais para fazer essas coisas, quando a gente, inclusive, sabe que atividades de mineração em continente, em terra, já é extremamente degradante, né? Então, como que a gente não impõe esse mesmo risco, esse mesmo impacto para outros países, né? Ficar replicando um modelo que claramente gera mais desigualdade. Então, acho que isso é importante. Eu super topo vir aqui contar mais sobre como isso está se desenrolando, como que isso também é um exercício de entender o multilateralismo, de entender a transição energética, de como o oceano está tão, tão, tão dentro dessa conversa sobre transição energética e sobre clima. E, e a gente que olha para isso, que a gente está dedicada a olhar para o oceano, que a gente possa ser cada vez mais inserido para poder pontuar essa importância do oceano e das discussões sobre biodiversidade marinha, cultura oceânica, pessoas que dependem do mar, povos do mar, não, essas dimensões não podem ficar fora de nenhuma dessas conversas. Perfeito, Mari. Muito obrigada pela sua participação. E a gente já fica aqui pré-agendado para quando você voltar aí da negociação de mineração submarina para contar como foi. Muito obrigada, viu? Super, brigadíssima, Nath. Obrigada a todas que estão aqui com a gente e acompanhando o Papo com a Liga. Tchau, tchau. Tchau, tchau.